Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Essa semana nós vamos falar sobre gráficos, tá? É uma semana com uma atividade mais simples, porque é interpretação de gráfico. Então, vocês vão responder a questões baseado no gráfico, tá? Então, aqui é saber interpretar o que se pede. Então, primeiro eu só vou dar uma explicação no que contém no gráfico. Então, nós temos o título. O título, ele é uma referência sobre a informação que está no gráfico, tá bom? Então, se o gráfico estiver falando de esporte, o título vai indicar que esse gráfico está falando de esporte. Fonte, ela indica de onde a gente tirou essa informação. Pode ser de uma revista, de um site. Os números, eles podem indicar a quantidade ou o tempo. Por exemplo, um gráfico que fala sobre o quantos sapatos eu vendi por mês, por exemplo. Aí vai estar ali ou por ano. Aí tem ali o ano, tá? Que está indicando o tempo, por exemplo, e tem ali a quantidade de sapatos, que vai indicar quantos sapatos eu vendi em cada ano. E tem a legenda. A legenda, ela auxilia na compreensão do gráfico, tá? Por exemplo, se eu tenho um gráfico de barra azul e barra laranja, por exemplo. Aí está falando sobre quantos os alunos que tem numa sala de aula, meninos e meninas. Aí a barra laranja, na legenda, pode explicar que se está falando sobre as meninas. E na barra azul, pode indicar que está falando sobre os meninos, por exemplo. Lá. Aqui eu tenho um gráfico de segmento. Então, aqui primeiro eu tenho o título, tá? Aqui, desmatamento na Amazônia Legal, ou seja, esse gráfico está falando sobre o desmatamento na Amazônia. Então, aqui, deste lado, está falando sobre a área desmatada em quilômetros quadrados. Então, aqui, olha, 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 15.000 quilômetros e assim por diante. Aqui no horizontal, está falando o ano, olha só o ano. 2000, 2001, vai até 2016, tá? Aqui embaixo nós temos a fonte. A fonte está falando, ó, dados disponíveis, da onde? Desse site, tá? E aqui ainda, inclusive, falou a data, tá? Foi em 2018. Isso aqui foi uma estimativa para 2016, tá vendo que parou aqui em 2016? Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu quero saber o quanto foi desmatado em 2004. Então, eu tenho aqui, olha só, peguei 2004, vamos lá para cima. A gente não está falando em quilômetros quadrados? 27.772 quilômetros quadrados de área foi desmatada na Amazônia Legal, em 2004. Aí está falando em que ano teve um maior número de desmatamento em quilômetros quadrados. Ou seja, 2004, não está aqui, não é onde o segmento sobe, onde está maior. E qual foi o ano onde teve o menor desmatamento? Então, vamos lá. A gente desceu aqui, ó, começamos aqui em 2000, aumentou, aí começou a descer. O menor foi aqui, quando? 2012, 4.571 quilômetros quadrados desmatados. Olha a diferença. Para o menor, 4.000. Para o maior, 27.000. Entendeu? Então, é interpretação de gráficos. Então, tem um outro aqui, gráficos de barras verticais, tá? São essas barras verticais, tá? Elas estão em pé, por isso que chama gráficos de barras verticais. Aí a mesma coisa, tá vendo que aqui eu tenho a legenda? As barras verdes significam os marcadores de alimentação saudável. Ó, os alimentos saudáveis, feijão, legumes, frutas. E a barra vermelha são os marcadores de alimentação não saudáveis. Por exemplo, ó, salgados fritos, guloseimas, refrigerantes, ultraprocessados, salgados. Tá? A mesma coisa, aqui o título, ele indica do que se trata esse gráfico, e aqui a fonte, ok? Agora aqui um gráfico de barras horizontais, por quê? Ela está deitada, ela está na horizontal essa barra, tá vendo? Aqui não precisou de legenda, por exemplo, nem todo gráfico vocês vão encontrar a legenda, porque aqui está de fácil interpretação. Aqui está falando a quantidade de títulos na Copa do Mundo de futebol masculino de algumas seleções. Aí aqui tem aqui, ó, seleção, então já está indicando. E aqui os países. Tá? Então eu já sei o que significa cada barra. Aqui, por exemplo, é o Brasil, porque aqui já diz. E aqui, olha, a quantidade de títulos, 5. Aqui já disse, ok? E aqui a fonte de onde foi tirado, olha, FIFA, o site da FIFA em 2018. Então,
A interpretação é o seguinte, por exemplo, o Brasil aqui a gente já vê que é o que tem mais títulos, certo? Até em 2018. Quais são os países, as seleções que têm menos títulos? Aí você vai ver Argentina e Uruguai. Interpretação do gráfico. Agora aqui eu tenho gráficos de barras múltiplas. Pode ser barras, pode ser aquele gráfico de segmentos. Por que múltiplos? Porque ele está fazendo uma comparação entre duas ou mais informações. Por exemplo, aqui eu estou comparando as terras indígenas e aqui fora de terras indígenas. Entendeu? Eu estou fazendo essas duas comparações. Aqui com, olha em vermelhinho aqui, falavam a língua indígena. Então eu estou comparando que nas terras indígenas, 57,3% falavam a língua indígena. E fora das terras indígenas, somente 12,7% falavam. Então dá para comparar um ou outro, por isso que chama barras múltiplas, tá? Porque a gente está fazendo a comparação. Agora eu estou aqui com o formulário aberto. A primeira pergunta, tá? Que é da questão 6. Nós estamos na página 296. Aí está falando assim, observe o gráfico das exportações e importações de certo país durante um semestre. Então aqui é um gráfico múltiplo, porque nós vamos fazer a comparação de duas coisas, olha só. Em azul, esse é um gráfico de segmento, em azul nós temos o que? As exportações, aqui, certo? E aqui em vermelho nós temos as importações, tá bom? Então esse é um gráfico múltiplo, então você vai responder aqui, tá? E aqui é uma resposta pessoal. Você sabe o que são exportações e importações? Em sua opinião, por que elas são importantes para o país? Eu vou dar uma explicação, tá? De importação e exportação. Importação é quando um país compra um produto de outro país, tá? Para uso interno, ou seja, por exemplo, o Brasil compra um produto dos Estados Unidos para usarmos aqui dentro do Brasil, tá? Para uso interno. Exportação é quando uma empresa, por exemplo, de dentro do país, aqui uma empresa nacional, tá? Quando é uma empresa nacional, nós estamos falando de uma empresa aqui do Brasil. Tá? Então, é quando uma empresa nacional vende seus produtos para o exterior, ou seja, para outro país, tá? Então, eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu vendo meus produtos para os Estados Unidos, por exemplo. Continuando, questão 8, tá? Aqui tá falando, tem uma palavra aqui, biênio. O que significa biênio? Então vamos lá. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada foi. Aí aqui tem as alternativas. Tá vendo que tem 2 anos? Aqui, por exemplo, 2004, 2005, 2005, 2006. O que seria o biênio? O biênio é um período de 2 anos sucessivos, ou seja, um após o outro. Tá? Por exemplo, 2004, 2005, certo? São 2 anos sucessivos, vem um após o outro. Não pode ser, por exemplo, 2010 e 2020. Não, tem que ser 2 anos sucessivos. Aqui no último desafio, olha, Paulo saiu às 8 horas de sua casa e após 4 horas havia percorrido 180 quilômetros. Analise o gráfico e determine. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, olha só, ele saiu às 8 de casa, certo? Ele saiu às 8, aqui está o horário. Aqui está o quê? A distância que ele percorreu. Então, das 8 até as 9, olha onde ele foi. Ok? Das 9 até as 10, o que aconteceu aqui? Tá? Essas são as perguntas, eu não vou dar resposta, mas é só para você indicar. É aqui que você precisa interpretar, tá bom? E das 10 até as 12, olha, ele estava aqui, certo? Às 10. Onde ele foi para as 12? Na 9, vocês vão interpretar, ok? Aqui, vão interpretar o gráfico. Só presta atenção na letra C. Tá? Qual foi a produção total de automóveis no semestre considerado? A produção total. Então, por exemplo, em julho, quanto foi a produção? 4.000, ok? Em agosto, quanto foi a produção? Também. Então, o que você tem que considerar? Ele quer a soma total de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? É a soma total, tá bom? Porque ele quer saber o total produzido.